Olá, amigos da Cemex. Estamos aqui diretamente da Central Tairana, numa tarde muito gostosa aqui, e estamos recebendo duas seleções hoje referência no cenário nacional, para a gente trazer e bater um papo sobre genética, né? Nós estamos aqui no nosso programa Genética de Ponta a Ponta, um programa que busca realmente linkar as duas pontas, né? O fornecedor de genética, o produtor, o selecionador e, claro, também o usuário dessa genética da outra ponta. E nós, como Cemex, como empresa de biotecnologia, uma empresa de soluções genéticas, fazemos parte dessa cadeia, distribuindo e disseminando essa genética. Então, hoje aqui nós temos uma grande satisfação de trazer a Guta Alonso, da Fazenda Elge, a seleção do Nelore Lengruber, e o Caio e o René Marcondes, da seleção Nelore Marcondes, que são hoje duas referências genéticas dentro do programa GenePlus e dentro das suas seleções, e claro, que também são nossos parceiros. Guta, queria que você desse primeiro aqui uma apresentação sua, né? Depois o Caio e o René, tá? E aí a gente começa a falar um pouquinho do trabalho de vocês, da seleção. Bom, primeiro eu gostaria muito de agradecer a Tairana e a Cemex por essa parceria de longa data, né? Começou em 2017 com a contratação do Atol da Elge, que hoje, sem dúvida nenhuma, dentro do nosso trabalho, é com certeza o touro mais importante que vem fazendo história dentro da nossa seleção. A gente dentro da Elge faz uma seleção de gado Lengruber fechado, focado muito no programa Embrapa GenePlus, que eu gostaria muito de agradecer, mesmo no começo, ao trabalho desse programa e do Leonardo Nieto. É um prazer para mim, porque tanto o Caio quanto o René foram dois grandes amigos que eu fiz depois que eu comecei a tocar a pecuária. Então, eu sempre tenho falado ao longo dos anos que a pecuária não é só sobre gado, é sobre pessoas. Eu acho que o que vocês fazem nesse programa de ligar as pontas, né, da gente estar perto de vocês que vão usar a nossa genética, de vocês conhecerem a gente, nós somos pessoas por trás dos touros. Somos histórias de famílias, somos histórias de seleção. Então, eu estou aqui representando a Elge porque lá dentro da Elge nós somos pessoas e a gente gosta de gente, estar perto de vocês. Então, para mim, estar perto dos meus irmãos, o Caio e o René, estar perto do André, que tem sido um grande amigo e aliado ao longo desse processo todo, tem sido um prazer. Então, eu acho que vai ser um bate-papo muito gostoso. A gente estava aqui junto, a gente já olhou os touros, já conversou muito. Os nossos olhos de nós quatro brilham quando a gente anda por esses piquetes, né? E a gente faz pecuária porque a gente ama. Então, eu acho que é muito sobre isso essa tarde. Muito obrigada pelo convite e te passo a palavra. Obrigada. Obrigado, Guta. Sem dúvida, né? Falar de genética é muito bom, e quando a gente tem similaridade nos objetivos, fica muito mais fácil. René, Caio, umas boas-vindas aqui para quem está nos assistindo. André, boa tarde. Primeiro eu queria agradecer o seu convite em nome do Grupo Cemex, Tairana e Senat. Muito obrigado, para a gente é uma honra estar aqui, como Nelore Marcondes, meu irmão. E como a Guta falou, a pecuária é muito mais do que, enfim, só gado, né? São pessoas que estão por trás disso. Isso para a gente é muito importante. A gente, além de amar o que faz, né, a gente tem um legado, enfim, muito antigo. A gente é a quinta geração de produtor rural da família. Então, assim, para a gente carregar isso é muito importante. A gente está lá em Britânia, em Goiás, no Vale do Araguaia, uma região, enfim, muito difícil, uma seca muito, enfim, severa. E a gente tenta desenvolver um trabalho lá realmente a campo, para quem realmente precisa de gado, enfim, rústico, enfim, um gado produtivo. Mas, enfim, depois a gente conversa mais. Passo a palavra para você. Não, perfeito. Bom, gente, vamos começar com você, Guta, aqui. Falar um pouquinho, você é veterinária, você é especialista, doutorado em reprodução equina, e é claro, a gente já teve a oportunidade de conhecer um pouco de como é a sua trajetória na seleção de Nelore, né? Como é que começou a sua paixão? Há quanto tempo vocês selecionam? A Elge,
né? A gente sabe um pouquinho da história, começou no Tocantins, hoje está no estado do Mato Grosso do Sul. Como é que foi hoje esse trabalho? São quantos anos de seleção para que a ELGE tenha atingido hoje o patamar que ela está? Eu acho que para começar a contar da história, né, a gente tem que começar a contar do meu pai, do Ricardo Alonso, que eu não sou quinta geração de produtores rurais, eu sou a segunda, e meu pai era um publicitário. O meu avô era um publicitário, e absolutamente ninguém da minha família era do agro. Só que o meu pai, não sei como, nasceu e era apaixonado por isso, e infernizou tanto a vida do meu avô, que fez o meu avô comprar. Na verdade, a gente começou no norte de Minas. As nossas primeiras fazendas foram em 1979 no norte de Minas, onde hoje até a Gessalles, a Novo Horizonte, e uma fazenda em Itacarambi, que é super assim, difícil, um ambiente super desafiador, andropógon e areia. E aí a gente começou lá, meu pai começou a selecionar lá. E o que acontece é que a genética tradicional não funcionava lá, porque o gado chegava naquelas condições sem chuva e pastagens péssimas, e a gente não conseguia desempenho, não conseguia produtividade na nossa cria. A gente fazia ciclo completo lá. Meu pai também não entendia nada, tá? Meu pai caiu de gaiato no navio, Era gente. pecuária de corte, não era pecuária seletiva. Pecuária de corte, sem seleção, sem nada. Só que a vida é muito engraçada. O meu tio Eduardo Penteado Cardoso, tio de consideração, tinha o sogro que tinha fazenda em Janaúba, pertinho de casa ali da Novo Horizonte. E ele usava o Lengruber lá. E eu era amiga da filha do tio Eduardo. Então, essa aproximação fez com que meu pai fosse em Brotas. Brotas, gente, olha, eu acho que poucas pessoas conheceram a Mundo Novo lá em Brotas ainda. Fomos lá, compramos os primeiros touros em 94, então 30 anos atrás, esse ano, que a gente se apaixonou pela linhagem Lengruber. O gado teve um desempenho espetacular, nossos bezerros comerciais começaram a ser disputados pela região, pela qualidade, pela rusticidade, enfim. E os touros se adaptaram muito bem. E aí, meu pai, em 97... começou uma parceria com o meu tio Eduardo, e ali, 27 anos atrás, a ELGE, o Nelore ELGE Lengruber começou. E meu pai foi realmente assim, eu falo que quem convive com Lengruber é muito desafiador, mas é muito apaixonante. E aí a gente começou a selecionar, e aí esse gado foi do norte de Minas para o Tocantins, que era uma situação completamente diferente, muita água, muita chuva. Do Tocantins, a gente veio para, se Deus quiser, o nosso ponto de parada para sempre, a nossa segunda casa, que talvez seja a primeira no Mato Grosso do Sul, ali em Dois Irmãos do Buriti. E o que é muito bacana é de você entender que o que mais atraiu meu pai e a gente no Lengruber é ele produzir na condição de todo mundo, que era uma pastagem de má qualidade, em qualquer condição, só com pasto. E esse gado foi se adaptando. E ele mostra isso independente, né? A gente estava discutindo esses dias sobre CAR, eficiência alimentar. A ELGE é uma das líderes em eficiência alimentar dentro do Embrapa Geneplus, acima das elite indicadores, selecionada a pasto. Provavelmente porque eles são muito desafiados, e o que vai bem na seleção desafiadora, ela vai bem em qualquer situação. Então, eu acho que assim, a história da ELGE começou lá atrás com uma pessoa que não tinha a menor experiência. Eu, quando herdei 9 anos atrás a fazenda, já convivia desde pequena. Muita gente acha que eu era só do cavalo. Eu não era só do cavalo. Eu trabalho no curral desde que eu nasci. E aí eu assumi a fazenda, de fato, há 9 anos. E aí que eu comecei a trabalhar no curral junto com o Nieto. Comecei a ter meus grandes amigos. Hoje, meu grande hall de amigos, né, de amigos de fato, são dentro da pecuária. E é isso, assim, eu acho que o Lengruber, ele está aí para ser parte da seleção de todo mundo, porque ele tem muito a oferecer. Né, de abertura de sangue, de habilidade materna, principalmente de adaptação e rusticidade, que é o que o meu tio Eduardo sempre fala. Então foi mais ou menos essa nossa história da ELGE. E Guta, e nesse seu depoimento, um pouquinho de como começou, então a seleção foi em si por uma proximidade que existia entre as duas famílias, e aí naturalmente se optou pela linhagem Lengruber, né? E quando você assume a gestão e começa a trabalhar, como que você enxergou os desafios de se trabalhar com uma linhagem fechada? Então, na verdade, não foi nem pela proximidade das famílias, mas foi porque as outras linhagens de gado não se davam bem naquela região. Então, não funcionava, né? Então, o Lengruber era a única linhagem que realmente funcionava super bem. Ela se sobressaiu, se adaptou mais. Exato. E aí, o meu pai, na época, né, 27 anos atrás, a gente era visto como o gado pesado, o gado tardio, o gado
né, mais feio. E meu pai era muito focado. Ele era do marketing e ele era apaixonado, ele acreditava. Então, ele colocou um foco. É muito difícil trabalhar fechado, muito difícil, né? Eu e o Leonardo estávamos escolhendo os touros da estação, então a gente vai cada vez trabalhando com menos opções, como diz o Léo, as cartas de pôquer são poucas para a gente jogar, mas o que a gente tenta dentro da ELGE é trabalhar com as famílias dentro do Lengruber que tem, a gente vai buscar a genética das outras seleções, da Mundo Novo, dos Strang, da tradição, né, assim, da FAST, CRS, enfim, para a gente conseguir compor, mas é muito desafiador. Por quê? Porque a gente, para conseguir um 01, gente, é quase impossível. Hoje em dia, provavelmente impossível. Mas o que a gente vê é que esse gado, ele desempenha. É muito tranquilo você vender uma genética que você acredita e você vê funcionar. Né, você vê nos criatórios, hoje o Atoll, né, a gente estava conversando mais cedo, tem participado de tantas seleções de referência, inclusive da dos meninos, e foi por causa dessa, né, do Lengruber, que eu me aproximei deles, esses elos, a gente vai vendo que não precisa trabalhar com 01, precisa trabalhar com consistência, com processo de seleção, que é o que o Léo faz lá dentro, junto com o programa Embrapa Gene Plus, para a gente ter um foco no que você tem que ter um objetivo, você tem que ter um norte, saber o que você quer oferecer. É desafiador, não é fácil. Eu fico ligando para todo mundo para ver se alguém descobre um touro miraculoso para eu usar, né? É o que a gente tenta fazer, mas eu acho que apesar dos desafios, é o que faz para mim valer a pena. É poder ter essa genética que eu acredito tanto. Que legal, muito bacana. Renê, conta pra gente um pouquinho como é que é a história, né, de como começou. Vocês são a 5ª geração de pecuarista, né, de agricultor que estão no agro, e são 60 anos de pecuária, né, vocês estão também numa região de bastante desafio. Conta um pouquinho para a gente como é que começou isso, como é que é a trajetória até os dias atuais do Nelore Marcondes. André, primeiramente agradecer o convite para falar um pouquinho da nossa história, a história do Nelore Marcondes. Igual meu irmão tinha falado, somos a 5ª geração, né, no agro, né? A nossa família vive do agro, a gente só tem essa fonte de renda, né? E assim, vou contar um pouquinho da minha história, né? Quando, desde criança, minha mãe e meu pai colocavam a gente em cima da caminhonete, a gente saía na fazenda para dar sal na boca do boi lá. Tinha uns bois lá que eram de estimação do meu pai, então desde criança a gente tinha assim, a vontade de estar na fazenda, nossas férias sempre foram na fazenda, levava os amigos, enfim. Então a gente não lembra de uma vida sem estar na fazenda, no agro. Então, nesse ponto, meu pai e minha mãe criaram a gente até meio que errado, né? Que a gente às vezes quer partir para outros caminhos, enfim, mas a pressão acho que foi muito grande para a gente estar hoje em dia dentro da fazenda. E hoje, graças a Deus, a gente estudou fora, formamos em São Paulo, em administração, eu e meu irmão. E só que assim, a paixão falou mais alto, né, assim, de tocar, continuar esse legado, que é um negócio que a gente acredita, que é assim, o futuro do mundo. Eu acho que vai ser sempre a comida, né, alimentar o mundo inteiro aí, que está crescendo todo dia, né, e para a gente é um orgulho isso, né, ter o agro na nossa veia mesmo, né, depender disso. O Nelore Marcondes começou, como o Caio citou um pouquinho, desde a época do nosso bisavô aí, e já estamos, agora com o Caio, com o filho dele, já estamos na geração mais nova chegando. O moleque já é apaixonado também na fazenda, e meu pai sempre engordou macho na fazenda, né? Era uma fazenda de recria e engorda, e meu pai, observando na região a falta de touros, enfim, querendo melhorar mesmo a qualidade, meu pai começou a adquirir animais para revender como touro lá na fazenda. Começou a achar um negócio interessante, e aí começamos a trazer genética para dentro da fazenda, e assim, começou um trabalho de melhoramento, né? E a gente foi vendo o que dava certo, o que adaptava na nossa região, uma região muito difícil, com a seca severa. Então, assim, um processo de seleção, e aí veio os programas de melhoramento, e aqui eu tenho que falar com certeza assim, o que mudou o nosso plantel, o programa Embrapa Gene Plus, e na figura do Léo, né, que toca hoje nosso trabalho, de começar realmente a olhar os indivíduos, ver o que se destaca, ver o que aguenta literalmente a pressão de seleção, de uma seleção que é feita com descarte, é feita, como diz, identificando animais mesmo, não escolhendo, né, o que aguenta mesmo, né, o tranco.
E hoje em dia, assim, uma paixão que eu e meu irmão estamos à frente hoje, meu pai passou o bastão pra gente, cobra a gente bastante também, mas enfim, deixou a gente tocar e ter esse privilégio. E é isso, né? Tocando, cada dia, graças a Deus, a marca crescendo, o plantel crescendo todo ano e muito satisfeito com os resultados que a gente tem colhido até hoje. Legal, Caio quer comentar? Como irmão mais velho, né, André? Eu queria voltar um pouquinho lá para trás. Assim, a fazenda nossa era uma fazenda de recria e engorda, como o irmão falou, mas na época meu pai administrava a fazenda dos irmãos e do pai, e onde fazia cria. Então ele já foi criador de marquegiana na época dos taurinos, enfim, a cria teve com a gente de cachorro, a cria teve com a gente desde então, desde pequeno. Vocês sempre gostaram de criar. Exatamente. E meu pai, assim, como ele administrava essa fazenda dos irmãos e do pai, ele sempre comprava touros. E acabava que ele comprava touros, usava na fazenda e vendia no ano seguinte. E com isso ele conseguiu observar assim, quais genéticas, assim, da onde ele comprava, quais se adaptavam melhor, se a vaca dava mais leite depois, se sentia mais a seca. E com isso, assim, com observação visual mesmo, enfim, sem informações, ele começou a identificar algumas genéticas. Então a gente foi buscando essas genéticas, comprando esses animais, e depois, como o René disse, veio os programas de seleção e a gente conseguiu identificar e trabalhar isso de maneira legal lá na fazenda. Legal, tanto você como o René tocaram num ponto que eu vou perguntar para você, depois a Guta também conta um pouquinho da parte da Elge. Qual foi o momento, né, ou a circunstância que fez vocês, as duas seleções, falarem não, eu preciso trazer informação genética, avaliação genética para dentro da fazenda, porque isso vai ser diferente, isso vai mudar o meu negócio. Qual foi o momento que vocês perceberam que a avaliação genética ela era imprescindível? André, assim, mais do que a avaliação genética, né, a gente sempre, como bom administrador, a gente é bom pecuarista. Então, a gente, assim, sempre teve bastante informação, dados dentro da fazenda, e a gente não conseguia gerar informações com isso. E aí, enfim, a gente rodando, a gente acabou encontrando o Embrapa Geneplus, enfim, e adotamos ele como norte, tanto pelo quadro de técnicos dele, enfim, como da história da Embrapa como um todo, né, que mudou o cerrado do Brasil. Então acaba que a gente sentia essa necessidade dos dados se tornarem informações. E aí, com isso, a gente conseguiu, enfim, encontrar o Embrapa Geneplus e aderimos ao programa e estamos muito satisfeitos até hoje. E para a Elge, como é que foi? Eu tenho uma história engraçada. Eu desde sempre toquei a fazenda. E eu achei outro dia, eu juro mesmo, mostro para vocês depois. Em 99, não vamos fazer conta de quantos anos eu sou formada, isso não importa. Mas eu fazia relatórios, eu ia para a fazenda sozinha, fazer visita lá e via os touros e mandava as coisas para o meu pai. E eu tenho um relatório meu na veterinária, logo recém-entrada na faculdade, falando que a gente precisava começar a usar as DEPs. Não sei de onde eu achei aquilo, que eu achava que precisava começar a informação. Isso em 99, ou seja, 20 e tantos anos atrás. E aí meu pai sempre foi muito adepto de pesquisa, de inovação. E em 2007, ele trouxe o Geneplus para dentro da fazenda, para começar todo esse processo de seleção. E uma coisa que ninguém sabe, inclusive as avaliações de carcaça, que todo mundo está falando muito mais hoje, meu pai começou quando a doutora Liliane ainda chegou no Brasil com a técnica, sabe? Junto com o Luiz Otávio, lá atrás com o Geneplus. Então, para o meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito visionária, ele queria fazer diferente. Porque ele sempre pensou, não adianta fazer a mesma coisa que todo mundo está fazendo, porque, por exemplo, no nosso caso, que a gente é Land Gruber fechado, a gente sempre estaria 30 anos para trás da Mundo Novo. Então, ele queria achar um jeito dele tocar a Elge de uma forma dele, né? Então, a Elge começou com o Geneplus há 17 anos, já com o Leonardo Nieto, e com a avaliação de carcaça e tudo que tinha de mais novo. Então, eu acho que para a gente sempre foi, desde, né, a gente começou em 97 com a parceria, a gente usava a filosofia de dentro da Mundo Novo, depois a gente acabou separando essa parceria, mas o meu pai sempre achou importante medir.
Muito importante. Só que meu pai era um pouco apaixonado demais. Meu pai, ele media, só que ele tinha dó. Diz o Léo que eu não tenho tanto dó. Realmente é o que eu tento fazer. Eu tento levar o processo muito a sério, né? O descarte, a seleção. A gente que vive o curral, às vezes, se apega nos indivíduos. E como processo de seleção, você tem que ser um pouco mais coração fechado, um pouco mais, assim, sendo frio e tendo o seu objetivo muito claro. E o nosso objetivo muito claro é de fazer um Lengruber bem avaliado, bem equilibrado, enfim, junto com esse processo de seleção forte. Legal, e acho que ambas as seleções estão no rumo certo e estão colhendo os frutos, né, de todo esse trabalho. Eu tive, no meu início de profissional, eu tive a honra de trabalhar com o Dr. Irineu Gonçalves, né, e ele sempre falou que a gente não deve ter paixão por animal, né, na seleção. Imagino que para vocês, como selecionadores, muitas vezes vocês sabem aquele animal, todo o potencial genético, tudo que é investido, e realmente naquele momento vocês têm que fazer uma decisão de cortar na carne, que a gente não pode dar perdão na seleção genética, né? Enfim, então o trabalho de vocês é importantíssimo e ele deixa resíduo em toda a cadeia, na gente como disseminação e no usuário da genética de vocês, né? Então a responsabilidade é grande de vocês. Bom, gente, então a gente falou um pouquinho da história de vocês, de como é que foi até o cenário atual, falamos da importância de vocês terem entrado nos programas de melhoramento, de avaliação para cada uma das seleções. E agora, tentando fazer um link com a outra ponta, né, a gente sabe que existe uma parceria entre vocês, mas como começou essa parceria? Foi usando a genética da seleção Elge? Como é que foi essa aproximação, Caio? O André, é até engraçado a gente falar isso, porque começou da compra de um touro de repasse, que depois veio até para Tairana aqui para coletar. Foi contratado o Cemex, foi o Regente Fast. Foi um touro... Que inclusive é o avô materno do Absoluto da Marcondes. Exatamente. Então, assim, a história começou de uma maneira muito legal e engraçado da gente estar aqui conversando sobre isso, né? Então, assim, foi um touro que a gente comprou da Guta, logo, enfim, quando o seu Ricardo faleceu. Eu não tive a honra de conhecê-lo, enfim, mas todo mundo fala que ele era uma pessoa espetacular. Então, a gente acabou comprando e adquirindo esse animal de repasse na fazenda. E quando nasceu os primeiros bezerros, a gente ficou apaixonado, enfim, porque a gente, assim, não tinha grande quantidade de sangue Lengruber na fazenda, né? Então, quando nasceu, a gente começou a ver os bezerros e falou, nossa, é muito bom, e a gente entrou de cabeça. E aí, hoje em dia, a gente tem, enfim, parceria com a Guta de embrião, a gente faz uma parceria, enfim, muito legal lá, e, enfim, nossos touros, né, todos têm sangue Lengruber. Então, pra gente, enfim, é muito legal essa história. Bacana. Então, para exemplificar, se eu vou pedir para a produção colocar aqui na tela o vídeo do touro Absoluto da Marcondes, né, que tem o sangue do Regente Fest, o primeiro touro que o pessoal do Nelore Marcondes comprou, da seleção Elge. Mostrar então um pouquinho dessa genética, né? Enquanto o pessoal da produção vai subir o vídeo, a gente queria então ouvir um pouquinho da Guta, agora como uma seleção que tem que ser generosa e ceder a genética nesse caso. É a outra parte da ponta, né? Pois é, como diz... Assim, o Léo, né, a gente trabalha fechado com dificuldade para as pessoas poderem usar isso, né, de acontecer exatamente o que aconteceu lá nos meninos. E essa história é muito legal, né, da minha aproximação do Caio e do Renê. Na época que meu pai morreu, eu não estava muito próxima da fazenda porque eu não dava conta. Né, eu estava com inventário, com filha pequena e tal. Então, assim, foi tudo meio, a gente não se conhecia, né, a gente não estava próximo. Mas... a paixão pela pecuária e o mais importante, mais do que qualquer negócio que eles tenham comprado touro, a gente tem uma parceria assim de curtir mesmo junto, né? A gente gosta de ver junto, de trabalhar junto. A gente tem objetivos muito parecidos no sentido do que a gente quer da pecuária. Os meninos acreditam na nossa genética. Eu brinco que eu sou a madrinha dos touros, então é Absoluto da Elge Marcondes, tá? Não é só Absoluto Marcondes. E o mais legal é que ele é filho do Regente, ele é neto do Regente e filho do Atol.
Então, Tem você que vê... dividir os royalties. Não quero os royalties, tá tudo bem. Só o nome é bom, né, gente? Fui eu que dei. Obrigada. Mas é uma parceria porque é assim que faz sentido. E de uma venda de um touro, hoje eu tenho dos meus melhores amigos, né? Fora tudo, e meus parceiros nessa caminhada. Eu falo que como eu sou a única pessoa que toca lá dentro de casa a pecuária, nada melhor do que, por exemplo, eu ligo para os meninos para a gente discutir as coisas, para falar sobre os desafios, para trocar ideia, para realmente para fazer as coisas melhorarem. Então, o Absoluto, eu acho que ele é exatamente a tradução da nossa amizade, da nossa parceria. Você sente satisfação quando um usuário da sua genética ele tem o retorno daquele valor investido, enfim, daquela aquisição, ele sente que ele tem o retorno e você se sente satisfeita com aquilo, né? Gente, não faz sentido. É o que eu falo, vender uma vez é muito fácil. Você pegar e vender um touro ou vender uma palheta de sêmen é muito fácil. O mais gostoso de tudo é você se aproximar das pessoas hoje, né? Tanto nós da Elge quanto os meninos da Marcondes, a gente tem, por exemplo, Instagram super ativos. Quanta gente a gente conhece porque manda produção, manda progene, fala, poxa, a Guta tá funcionando, eu vejo os touros dos meninos também. Porque se for só vender uma vez e vender uma palheta de sêmen, acabou. Isso não se cria, isso não se perpetua. A gente não está aqui para passar 1-2 dias, né? A minha filha, o Caio, tá com o Bernardo, tem a Maria Luísa. Eles gostam, eles vivem isso, a gente vive isso. Então, não é uma coisa para o momento, é uma coisa para sempre. Né? A gente quer participar de cada uma dessas seleções. E essa aproximação dos produtores, eu sou muito parceira dos veterinários que usam essa genética e eu acabei conhecendo muitos donos. E coloco a Fazenda Elge super à disposição, os nossos meios de comunicação todos, para vocês conversarem com a gente. Vocês falam com os representantes da CEMEX, mas conversem com a gente, se aproximem. Quem quiser, com certeza, os meninos a mesma coisa. E conhecer o nosso sistema. E lá dentro. Porque uma coisa é ver pelo Instagram, ver pelo vídeo. Vai lá conhecer, vai ver a realidade. Vai, né, a gente conversa, senta lá, bate papo, vai ver as vacas, vai ver bezerro no pé. É sobre isso. A gente está aqui para produzir para vocês que vão usar no gado comercial, que vão fazer matrizes de reposição, que vão vender bezerros, que vão fazer recria. É para isso. Só faz sentido se for para isso. Então, ver esse resultado nos meninos é gostoso demais. Infelizmente, eu não posso ver o resultado dos meninos na minha casa, apesar do que esses dias eu comprei um touro deles de volta. Mas é gostoso. E é sobre isso. É sobre essas parcerias, amizade e sobre dar certo nos parceiros. Sem dúvida, isso é bacana. Bom, gente, a gente está vendo aí na tela o Absoluto, né, o Absoluto da Marcondes, Atol com Regente, um touro que impressiona pelo seu volume de carcaça, né, e a gente está vendo aí bem nesse take que na paleta ele tem um símbolo, né, o símbolo do touro ATJ, que é conferido pelo GenePlus para os touros que são selecionados como teste de progênie. Isso significa que esse indivíduo ele passou por uma prova de eficiência de ganho de peso dentro da Embrapa Gado de Corte, se destacou, passou por uma votação de mais de 50 técnicos do programa e foi eleito como um indivíduo que tem uma bagagem genética importante e ela precisa ser distribuída aos usuários ou aos participantes do programa GenePlus. Né? E isso é como se fosse uma peneira para identificar os melhores indivíduos, não como se fosse, ela é realmente uma peneira, né? E é desses indivíduos que estão no ápice da pirâmide do melhoramento que vai ser utilizado no rebanho comercial brasileiro. Então a gente tem um indivíduo que se sobressai. Esse ano, inclusive, a produção do Absoluto ela deve nascer com mais intensidade. Mas, enfim, o intuito aqui desse comentário é mostrar a importância da utilização de touros jovens. A gente acabou de sair, há pouco tempo atrás, da Semana Genética MS, onde a gente teve uma semana muito intensa de informação, dia de campo, muita palestra técnica e, de novo, a seleção dos touros ATJ. Antes de mostrar um pouquinho dos touros ATJ, vamos fazer melhor. Eu queria então que projetasse aqui o Pantanal da Elge
tá? Por favor, produção. Porque o Pantanal, ele é um touro, então, que foi identificado também como ATJ, e aí a Guta começa e depois o Caio e o René entram, a gente vai mostrar 2 touros jovens, um de cada seleção, que foram selecionados ATJ. Fala um pouquinho pra gente, Guta, o quanto é importante ter um touro ATJ, o que ele significa para você e como, quais foram os resultados que os touros ATJ das últimas gerações, eles hoje, como é que eles estão? Bom, eu acho uma felicidade dentro do programa Embrapa Gene Plus a gente ter os touros jovens, né? Para vocês entenderem, eles são escolhidos entre todos os criatórios, né, dos participantes do programa Embrapa Gene Plus. Os técnicos que nos atendem podem indicar aí na fazenda e falar, olha, esse é um indivíduo diferente, vou indicar. Só que, como você falou, existe um conjunto de outros técnicos, excluindo o que indicou, que vão votar se acham esse touro adequado. Então, ele passa por uma peneira muito grande. E no momento que você é um ATJ, ele tem o direito, ele tem o dever de distribuir as doses para todo mundo que participa do programa. Você perguntou da importância. O Atol, que é o avô do Pantanal, ATJ, em 2017, foi um dos touros que mais distribuiu dose dentro do programa. E com isso, você encurta o intervalo entre gerações. Então, já com 2 anos de produção, a gente já tinha ATJs filhos do Atol, vindo em 2019, 2020, o que é muito importante, mostrando que você encurta o intervalo entre gerações e disponibiliza para todo mundo que faz parte do programa essa genética. Com isso, você consegue testar em diversos rebanhos e mostrar o que é a capacidade reprodutiva desse animal. Porque uma coisa é ele ser identificado, outra coisa é ele produzir. Então, a gente acredita dentro do programa nos animais jovens. Por uma curiosidade, o Pantanal é filho do Joalheiro OL, que foi um touro que meu pai e o Humberto da Sucuri compraram da seleção do São Paulo Lengruber, né? A gente ficou sócio, que é um touro fechado OL, que a gente sempre procura as famílias dentro do Lengruber. E ele é uma vaca que é Atol e Gurupi. Então ele tem dentro da genética dele 2 ATJs, é a terceira geração de ATJs. O Gurupi foi da primeira geração em 2013. Olha que legal, né? São 3 gerações de ATJ, a consistência e a importância desses touros jovens. Exato, então a gente tem o Gurupi, que foi o nosso primeiro touro de importância, construindo uma base muito forte. Vem o Atol, que o Atol a gente não tem nem como falar, né? O Leonardo até tá bravo comigo, porque todo mundo tem Atol lá em casa. E aí a gente vem com o Pantanal agora, que mostra muita carcaça, que mostra muita precocidade, que mostra muito peso, um touro que agrada demais e que a gente está assim, realmente confiando muito. Então, pra gente, daqui a 2 anos, se Deus quiser, teremos ATJs, filhos de Pantanal e filhos... vocês vão ver daqui a pouco do Titã, que também é meu afilhado. Esse não tem meu sangue, mas tem meu amor. Mas é isso, a gente tem que acreditar no processo. E eles são o resultado do processo e ferramentas fundamentais para a gente conseguir esse melhoramento mais rápido. Legal. Vamos passar o Titã, então, e aí o Caio e o René falam um pouquinho também dele como ATJ. E o Titã, no caso, é 2ª geração de ATJ, porque o pai também foi ATJ, correto? Correto, André. Eu queria, enfim, fazer só uma observação muito legal, que eu lembro do Luiz Otávio falando uma vez que o programa de melhoramento genético é muito mais do que só avaliação genética. Muita gente acha que, enfim, o programa de melhoramento é só a DEP que está lá, enfim, mas tem todo um trabalho de seleção, um processo por trás disso. E isso eu acho que é um negócio muito legal de falar, que o Embrapa Gene Plus, ele traz muito isso, assim, o processo de seleção para dentro da fazenda. Então, assim, quem realmente faz o Embrapa Gene Plus sabe que ano a ano você vai ter melhor resultado, enfim, você vai ter, enfim, mais eficiência dentro da fazenda. E voltando só um pouquinho para falar um pouco do absoluto, André, um negócio que eu gosto de destacar é que ele, assim, igual a Guta falou, a gente não pode ter dó dos animais, né? Mas sempre a gente escolhe alguns e fica torcendo para aquele animal realmente ser identificado, aparecer, enfim, e virar, né? E o absoluto, bem como o Titã, são 2 exemplos, assim, que a gente realmente torceu, que desde de pequeno se destacavam, desde pequeno, enfim, estavam lá no pé das mães e, enfim, super bonitos, super, enfim, bons. E graças a Deus, depois, enfim, do resultado, viraram realmente touros jovens. E como você disse, o absoluto foi um ATJ, filho de um touro ATJ também. E bem como o Titã agora, enfim, grata, enfim, surpresa aí, você teve na fazenda no ano passado,
E acabou, enfim, desde muito novo, a gente viu, igual eu falei, a gente ficou apaixonado no garrote. E, enfim, ele virou o ATJ, enfim, é filho de um touro ATJ também, da Dica, filho do Pontual da Dica, enfim, e um touro que tem muito a contribuir aí pela sua abertura genética. O Titã, ele é um filho do Pontual da Dica, né, que vai a Sherlock, numa das principais matrizes lá da seleção da marca LC, que é a Lessie. E na linha baixa ele é Carandá Matinha, é um touro que já está com doses disponível, já está coletando, um touro que agrada demais, é muito bonito, impressiona muito pelo volume e pela musculosidade. E é interessante a história dele, que quando a gente foi fazer a visita, previamente o Caio comentou, olha, tem um touro aqui que está se destacando, que está se sobressaindo muito desde pequeno, mas não era o Titã, era outro indivíduo, né? E quando a gente foi lá ver os animais da safra, a gente gostou muito desse indivíduo pelo que ele mostra, que é a conformação frigorífica, né? O modelo frigorífico, a carcaça, que é uma carcaça que todo mundo deseja produzir. E aí a gente ficou só aguardando sair a genômica, né, para a gente poder fazer a efetivação da contratação e trazer ele para cá, correto? Eu acho muito legal também falar do Titã, que, igual você falou, a gente tinha um queridinho, né, um que era preferido nosso quando a gente estava na desmama, e o gado vai mudando, né, e assim, e o legal do trabalho sério é o grupo contemporâneo que você segue, então assim, vai mudando, às vezes um bezerro que é muito destaque na desmama, que você cria expectativa, depois ele não vira, é um que você gostou, mas você não deu tanta bola, depois ele acaba virando um boi de central, enfim. E isso foi muito engraçado. Um dia a gente tava com o Léo na fazenda, o Léo tava lá, não lembro o que ele tava fazendo. Ele falou, vamos dar uma volta no pasto pra ver a garrotada. Antes da gente entrar no pasto, na estrada, a gente bateu o olho no Titã e falei, nossa senhora, olha esse boi. Aí o Léo falou, foi hoje o melhor garrote que eu vi até agora da temporada. Ele falou, vamos ligar pro André que esse aqui vai pra Cemex. E aí, dando uma volta, a gente pôs o outro touro que tava do lado, assim, um touro muito bom também, mas o Titã, assim, foi de encher os olhos, assim, a gente aí sim virou paixão mesmo, falou, não, é esse touro mesmo. Legal, isso é muito bacana. Gente, a gente está com 2 touros aqui, os 2 touros são da Guta, né, da seleção Elge. Tanto o Titã como o Absoluto também estão aqui na Tairana, mas eles estão em coleta agora e a gente não pôde atrapalhar, então a gente vai tirar o Coral e o Caçador, nós vamos desfilar aqui. E aí, primeiro a gente queria ouvir a Guta, né, falando do seu próprio touro, e aí depois a gente fala um pouquinho da parte técnica, de como eles estão se destacando na produção, o que está surgindo deles, e aí a gente volta para os touros que vão passar no vídeo. Tá? Bom, o Coral, a gente postou alguns vídeos esses dias dele, ele tem impressionado demais pela carcaça, e mais uma vez, né, o Coral é filho do Atol, ATJ, com uma vaca Gurupi, ATJ, e se vocês olharem, eu acho que ele junta os dois, né? Ele resume muito hoje o que a Elge procura. Ele é um touro extremamente volumoso de carcaça, muito profundo, de um racial muito forte, e eu acho que juntou as duas coisas boas, né? Do Atol, né, você vê acabamento de carcaça, linha de dorso, e essa caracterização racial, essa musculatura do Gurupi, eu acho hoje um dos touros mais completos que a gente tem dentro da fazenda. Vem produzindo de forma espetacular, tanto na desmama quanto no sobreano, ele tem sido destaque absoluto. Fertilidade altíssima, é um touro muito fértil. E eu acho que a gente, né, tem um modelo na nossa cabeça, eu acho que o Gene Plus fez isso no gado da Elge. Se a gente olhar o gado da Elge, ele vem se transformando cada vez mais num gado mais funcional e musculoso e produtivo, né? Você vê a relação de costela, né, e membros dele é absurda. Então, eu acho que ele para mim, é um modelo do que a gente procura lá dentro da Elge. Como a gente tem já muito, né, Atol, a gente tem usado bastante o sangue do Atol, vem muito forte no maternal, porque a gente tem o Atol vai a Uno, que vai a 9707, que é uma linhagem extremamente forte de maternal, com acabamento de carcaça, né? O Atol hoje é um dos líderes de carcaça, até conversando com a Giovana, e se vocês olharem
A família do Atoll é toda muito eficiente de forma muito forte na parte alimentar. Então, tanto Absoluto, quanto Atoll, quanto Coral, são touros que vão produzir muito, ser muito eficientes, vão comer pouco e produzir muita carne. Vocês veem, o André mesmo comenta muito, ele está numa dieta de manutenção, nesse estado de corpo, né, corpóreo. Então, é um gado muito adaptado. Eu acho que ele traduz para mim hoje, André, não tem nem o que falar, assim, é só olhar para ele. Eu sou um pouco apaixonada, tenho que ser sincera. O Coral é um touro que todo mundo que vem aqui na Tairana vem de uma forma, às vezes, para ver pontualmente um touro que quer ver, ou vem ver de forma genérica todos os touros da bateria. Todos param no piquete do Coral para ver ele, porque realmente ele é um touro que impressiona, né? Ele é um touro que tem como você falou, uma profundidade de costelas e a relação, né, costela-membros, ele é muito interessante. É um touro que tem uma linha dorso muito forte, né, larga, comprida, e o principal dele é essa deposição de gordura. Ele é um touro com muita saúde, é um touro muito bem adaptado, é um touro que tem muitos predicados. E eu nunca vi um Lengruber tão bonito, né? Um Lengruber muito bonito, lindo racialmente. E a gente tem visto aqui, acompanhado algumas produções do Coral, e a gente vê o que ele transmite essa saúde para o gado, ele transmite essa beleza, ele transmite essa conformação frigorífica. Ele também tem um modelo frigorífico que todo mundo preconiza, que todo mundo busca, né? É um animal que agrada bastante. Quando a gente vai ver as informações genéticas dele, a gente vê ali muitas características que a gente trabalha na produção de fêmeas eficientes, né? Fêmeas produtivas. Primeiro, é um touro que tem boa habilidade materna, né? Um touro com mais de 6 quilos de habilidade materna. E aqui a gente precisa fazer um parênteses que a habilidade materna a gente tem que olhar sempre com parcimônia, porque a gente está falando de raças de corte. Então o leite ele é importante sim, mas a função principal da fêmea é desmamar um bom produto e reconceber. Então assim, leite a gente tem que tomar cuidado de sempre selecionar com equilíbrio. Então a gente vai buscar esse leite forte que ele tem, mas associar com outras características de produtividade. A relação desmama, que é muito positiva no caso do Coral, a gordura, a depth de stayability, que são muito positivas na depth do Coral. Então é um touro que com certeza a gente já tem assim as primeiras produções e a gente tem uma expectativa que ele vai se tornar também um grande avô materno, né? Exatamente. Uma coisa que a gente não comentou ainda, mas que eu acho que é muito importante. A gente tem que cuidar demais de aprumo, né? De um animal que vá trabalhar a campo, né? Porque a gente está pensando em matrizes que tem que criar os bezerros. Então, todos os touros que vocês vão ver hoje, dos meninos e lá da Elge, todos nós, a gente preza demais por integridade de aprumos, por animais que, você vê, se é um touro que está com mais de 1.000 quilos, íntegro e andando super bem. Mesma coisa, né? O Absoluto. Então, a gente vê que são touros que são extremamente funcionais. Eu acho que a gente tem que cuidar muito disso hoje em dia. E dentro das nossas 2 seleções, eu falo por mim, mas eu tenho certeza que eu vejo sempre isso nos meninos, a gente tem que cuidar demais e a gente faz isso. Sem dúvida. O Guta pode até parecer um pouco batido, né? Mas quando a gente fala em equilíbrio, em processo de seleção, isso assim, está totalmente integrado, né? Então, o Embrapa Geneplus ele traz tudo isso para a gente, esse conhecimento de aprumos, bons aprumos. Então, assim, não tem como a gente selecionar um excelente ganhador de peso, mas que não tem um aprumo bom, que não vai andar no passo. Então, assim, isso, assim, como programa, Embrapa Geneplus é muito legal também essa parte do equilíbrio. Eu acho legal, assim, que o Caio falou de equilíbrio, e assim, eu vou falar outra palavra que é muito forte no Geneplus, conformação frigorífica. Hoje em dia a gente vê, às vezes, um animal muito estourado, mas que é um animal que você fala que não tem coragem de usar em casa. E é uma tecla que o Geneplus bate muito forte, desde a desmama, no sobreano, conformação frigorífica. Você vê um animal desse, é um animal que encanta de olhar, igual você falou, a turma vem aqui na Cemex visitar, às vezes a turma vem ver outro touro, mas você está passando do lado, você olha e fala, nossa, olha o tanto de carne, olha que animal realmente equilibrado, tudo no eixo. É um animal que agrada demais de olhar, né? Então acho que assim, a conformação frigorífica, que é um negócio que o Geneplus bate firme, assim, que a gente está vendo hoje o mercado assim reconhecendo cada vez mais, buscando, às vezes
não precisa ser o 01 mega estourado, assim, às vezes um top meio, um top 2, assim, te abre um leque, e assim, bem avaliado em todas as características, e um animal que te agrada de olhar, realmente, você falar, esse animal serve em casa, esse animal aguenta o tranco, né? E como promotora, como diz o Leonardo, que eu sou do Embrapa Gene Plus, eu estou muito envolvida em toda a parte técnica, né? Eu sou do conselho, enfim. O que o programa fala é que o grande bem que eles têm são os técnicos. E o nosso programa, ele é dentro do curral. Todos nós estamos dentro do curral. Então, a gente não mexe com número. A gente mexe com o animal usando o número como uma ferramenta. Então, todos os técnicos estão com a botina suja lá dentro do curral para trabalhar e para ver bicho. Porque você pode ver uma régua azul extremada 01 e quando você olha o indivíduo, como o René falou, não dá. E os técnicos, eles são todos, eles têm a mesma filosofia, é muito bonito isso. É ver a união e o que a gente está fazendo lá dentro do programa Embrapa Gene Plus, tanto clientes, né, quanto técnicos e a gente que é do conselho, que faz essa união, é isso, a gente quer um gado que esteja no curral. A gente quer trazer as pessoas para dentro do curral. A gente quer que todo mundo veja o que a gente está vendo. Ver número é fácil, casalar número é fácil. O que é difícil é você estar no curral, você saber o que produz de fato e cuidar para isso, para ter um equilíbrio entre régua, entre indivíduo, entre genética e fazer para vocês, né, usuários finais, o que a gente tem de melhor aqui e para indicar. É importante, muito importante, quando vocês forem comprar e quando vocês forem usar qualquer um desses touros, porque, poxa, vocês vão falar, quando tem, sei lá, 6, 7 touros nessa bateria que a gente vai mostrar, mas cada um deles tem uma função. A gente precisa ensinar, e vocês, quando tiverem dúvidas, perguntar para a gente, olha, esse touro é bom para fazer o quê? Eu estou procurando isso. Cada um desses touros tem um pacote genético e tem uma finalidade diferente. Então, vocês vão ver depois o caçador, que a gente vai comentar outras coisas. A gente tem que saber para ajudar vocês. Eu não quero que vocês usem e fiquem frustrados, né? Você tem que saber indicar e vocês saberem e terem tranquilidade de nos perguntar e terem certeza de que nós, tanto o Cemex, quanto o Elge, quanto o Marcondes, quanto fornecedores genéticos, a gente quer o melhor para vocês, a gente não quer enganar ninguém, a gente quer que vocês fiquem satisfeitos com o nosso produto. E conhecer e saber indicar, eu acho muito importante. Sem dúvida, Guta. E a gente, como uma empresa que dissemina essa genética, né, a gente tem uma preocupação muito grande de sempre ofertar animais que vão contribuir de sobremaneira para a melhoria de desempenho, para melhoria de habilidade materna das matrizes, enfim, para melhoria da produção, né? Então toda a nossa equipe, toda a equipe de regionais, de técnicos, de gerentes da Cemex, ela tem a capacidade de fazer uma sugestão, uma indicação para o usuário, para o cliente da genética, adequada àquele perfil, adequada àquele sistema de produção, adequada àquele ambiente, porque muitas vezes a gente tem uma genética que, isso é muito comum, né? O touro que se destaca geneticamente, está entre os líderes de determinado sumário, de qualquer tipo, qualquer programa, ele é utilizado maciçamente e o mercado funciona assim, o mercado é assim, né? O líder de sumário ele vai ser muito utilizado. A gente sabe, mas talvez a grande pergunta é, será que o líder do sumário ele está adequado àquela genética para todo o sistema de produção que existe, para todo o ambiente que possa existir? O nosso Brasil é continental, é gigantesco, a gente tem muitos desafios, a região que você está é diferente que a região que o Nelore Marcondes está, os desafios, né, de ambiente são diferentes, o solo é diferente, o clima é diferente. Então, para isso, a genética ela tem que ser moldada e adequada para cada ambiente também, né? Então, a gente procura sempre selecionar os melhores indivíduos para atender aquelas necessidades específicas. Enquanto eu vou pedir para a produção colocar o Atol, que é o pai do coral, a gente, para trocar aqui atrás, aí a gente vai trocar o coral pelo caçador, a gente vai falar um pouquinho do Atol que a gente comentou aqui, né? O Atol foi a TJ 2017, é um touro que está indo para suas 150 mil doses comercializadas, é pai do absoluto, né? Deixou inúmeras doadoras,
em vários rebanhos, inclusive lá no Nelore Marcondes, na Elge, e hoje a gente vê ele como um grande avô materno também. A gente vê bastante touros que tem o Atol como avô materno. Como é que você vê isso, Guta? Bom, eu vejo isso bem e mal. Bom, o Atol foi o primeiro touro que dentro da minha gestão foi contratado. Logo no começo, a Cemex foi lá na Elge. E uma ressalva super importante para vocês que vão usar a linhagem Lengruber, e eu vou fazer lá no Instagram da Fazenda Elge um quadro antes e o depois dos touros. Para trabalhar com Lengruber, você tem que ter fé, muita fé. Porque se você quiser de um touro Lengruber o que você vê no gado aberto, você vai viver sua vida frustrado. Eu depois vou fazer, podem me cobrar no nosso Instagram antes e depois do Atol. Eles são touros que só vão evoluindo, né? O Lengruber, apesar dele estar com peso, ele vai ficar com essa harmonia final quando ele é um pouco mais velho. Ele já tem peso, ele tem acabamento, mas eles realmente ficam com essa coisa agradável aos olhos mais velho. O Atol foi o grande destaque da nossa seleção. Eu acho que ele levou a Elge, né, a ser usado por vários criatórios de referência. Como o André falou, tem vários touros em Central, do Nedson, da Cachoeirão. Os meninos usaram muito, e os meninos com certeza são as pessoas que mais usaram a genética da Elge dentro do Nelore PO, sem a menor sombra de dúvida. A gente tem o Casanova, a gente tem tantos touros vindo, né, como avô materno. E nos comerciais também, a gente ouve muita gente falando, poxa, estou usando no comercial direto porque está fazendo muita fêmea boa e desmamando bezerro muito pesado, né? Então o Atol, ele serve para as duas coisas. Ele serve para o PO, muito forte, serve para o comercial, e ele é um touro que não sai de moda. E ele produz o que ele está mostrando. Ele é um touro de frame moderado, extremamente musculoso, uma linha dorso-lombo espetacular. Vocês veem, a gente ouvia muito dentro do Lengruber que o umbigo era uma coisa problemática. Vejam o umbigo dele, o do coral, do absoluto, do Pantanal. Você vê, é muito correto, apesar de ter muito couro, eles são touros muito corrigidos. E ele é o grande Paredona Azul do Leonardo Nieto, né? Ele é um touro que realmente corrige régua, né? Ele corrige régua, mas corrige não no número, ele corrige no curral também. É interessante que até quando a gente encontra o Léo, conversa com ele pergunta como é que está o Atol, como é que estão indo as vendas, né? Porque ele fala assim, nossa, tem que usar de novo o Atol, né? Já estou preocupado. E assim, realmente é um touro diferente, né? Um genearca. E hoje dentro da base do Gene Plus tem mais de 4.300 filhos nascidos, mais de 1.700 em avaliação. Então é um touro que realmente está contribuindo sobremaneira dentro dos rebanhos de seleção. E Kai e René, vocês que tiraram o absoluto, né, pinçaram o absoluto, foi identificado como um touro melhorador, assim como o Atol. O que mais ele deixou lá dentro do Nelore Marcondes e o que ele tem contribuído? André, eu queria fazer só uma ressalva no que a Guta falou. A gente, enfim, faz 3 anos já que a gente tem uma parceria de embrião. E como a gente tem essa parceria do gado fechado, a gente tem o gado, enfim, aberto também lá. E realmente, a hora que a gente vê um com o outro, a diferença realmente é interessante. Só que quando a gente consegue colocar, por exemplo, um Atol num gado de linhagem aberta, aí o resultado é espetacular. Enfim, aí os animais, enfim, desempenham tão bem quanto ou até melhor. Enfim, então isso assim, dá uma segurança para a gente usar. Enfim, o gado Lengruber da Fazenda Elge, enfim, absurda. E o Atol, assim, além de fazer o absoluto, né, ele deixou, enfim, vários animais de destaque. A gente tem, enfim, uma das doadoras, enfim, que a gente mais gosta, principais lá, que é a irmã própria do absoluto, uma reis, enfim, super, enfim, especial. Ela pare todo ano, ela desmama bem, como vocês falaram, assim, tá se provando um excelente avô materno. Enfim, quantos touros que não tem aí nas centrais, que são netos do Atol. Então, assim, dá um conforto muito grande para a gente usar e continuar usando aí a genética da Elge. Legal. Vamos cortar agora aqui para ao vivo e mostrar o caçador que está desfilando ali atrás, porque
e aqui é interessante a gente puxar para o nosso assunto, nosso bate-papo, a importância de se buscar variabilidade genética, inclusive dentro da seleção fechada, né? A gente tem assim uma concentração grande de... Existem muitos touros hoje no mercado, mas uma variabilidade de touros de genética um pouco menor, né? E o caçador, a gente entende que ele tem essa prerrogativa dele dar uma abertura, ele tem produzido muito bem, ele tem encaixado muito bem nas fêmeas atol, né, nas fêmeas do coral, e ele também tem uma história bacana, né? Inclusive com o Nelore Marcondes, que ele é filho de um touro do Nelore Marcondes, correto? Eu estava pensando exatamente nisso quando você estava fazendo. Na verdade, ele é caçador da Elge Marcondes. Eu brinco com o Caio que a minha parte, metade é dele. Porque amor, ele gosta mais do caçador quase que eu. É uma história muito legal, né, do caçador. Primeiro que o Leonardo, quando fez o atol, ficava assim, pelo amor de Deus, o que eu vou pôr nas filhas do atol? Eu falei, problema seu, você fez o atol, agora você se vire. Não é um problema meu. Quando nasceu o caçador e ele começou a se destacar, o Leonardo falou, graças a Deus, achei o cara. O fuzileiro, né, que é um filho do coronel que... Fuzileiro é o 4467, né, que é pai do caçador. O fuzileiro, a gente... E olha, é bom a gente contar a história ruim também para vocês verem que as coisas ruins acontecem. A história do fuzileiro foi muito legal. A gente não era grandes amigos do jeito que a gente é hoje. Eu vendi um touro, 3921, que eu chamava de Caião, para o Caio e para o Renê. Ele ficou num boitel, depois do leilão, era um touro super bom, filho do Batuta, se eu não me engano. E a gente não tinha intimidade nenhuma. E deixaram 2 meses o touro no boitel e entregaram o touro pele e osso. O Caio me liga, com toda a educação da família Marcondes, falando, Guta, então, desculpa, mas não tem como eu ficar com esse touro. A educação que a gente conhece. Antes da gente ter intimidade. Ah, tá. Para quem sabe vai entender. Mas enfim, aí... Na hora eu falei assim, estou mandando buscar o touro. Eu tinha os touros que tinham ido para a prova, que são os meus reserva, né? A gente manda para a prova da Embrapa sempre de 7 a 8 animais. Eu falei, olha, eu tenho 8 animais aqui. Você vem aqui e busca o touro. Não, eu não quero. Eu falei, bom, o problema é seu de eu não querer. Eu quero. Porque para mim, eu já falei isso uma vez e vou falar isso para sempre. Eu não quero vender um touro. Eu quero criar uma parceria, ter uma coisa de verdade. Então, o touro chegou lá, pele e osso, horroroso. Não foi isso que ele pagou. Ele pagou por um touro que ele tinha um objetivo de repassador, de um touro para fazer história na vida dele. Ele foi lá, escolheu o fuzileiro, estava porteiro aberto, o Léo escolheu. E foi assim que, na verdade, a gente ficou muito próximo, né? Então, além de fazer bem para o meu cliente, eu ganhei meus melhores amigos. Veja que como o bem traz o bem. E aí o fuzileiro foi contratado. E o fuzileiro foi muito usado, também produziu muito bem dentro da Elge. Para a gente, né, que trabalha fechado, ter esses tipos diferentes, vocês veem que ele é um touro um pouco de frame maior, mas dá um desempenho absurdo. Então a gente sabe que no Lengruber a gente perde um pouco no peso, desmame sobre ano, né? A gente paga esse preço, mas aí vem um touro como esse, que o meu grande argentino favorito conseguiu fazer, que é o Caçador, que é um touro que vem fuzileiro Jamanta e que tem estourado na produção, né? Ele, lá no Marcondes tem já doadoras, e olha, fechadas, destaque dentro de todo o plantel, filhas dele com vacas Baru, e a gente tem lá dentro da Elge, tem visto na Gessales, tem visto na NSA, todo mundo que usou esse touro, ele tem sido destaque absoluto na desmama, né, que é a primeira geração dele. Para a gente, ele é um refrescamento dentro da nossa seleção, ele é uma peça fundamental. Se Deus quiser, a gente já tem até um tourinho de 1 ano pré-contratado dele, porque ele está produzindo muito bem. Então, eu acho que você vê que as histórias que não foram tão boas acabaram sendo belas histórias, e hoje a gente tem um touro central, filho de um touro deles, e tudo dá certo, né? E Guto, eu acho legal a gente falar também, né? Assim, você falou que o Caçador lá em casa realmente deu um show. E o que a gente está buscando muito hoje, que assim, dentro do nosso trabalho, acredito que do seu, assim, de quem faz melhoramento, é um animal que dê média. Porque às vezes a gente fala, o boi fulano, tirei um destaque do boi fulano. Às vezes você fez 1000 filhos do boi fulano e só tem um que prestou. Então, assim, quando a gente vê um animal de pedigree aberto e que dá uma média, assim, que ele vai acima da média na hora da desmama, na hora do sobreano, isso agrada, isso é o que a gente está correndo atrás, né? Um animal que faz gado mesmo, não é um indivíduo só que é contratado. Não, esse animal faz média, esse animal realmente muda um plantel, né? É isso, Renê, bem colocado. A gente sempre busca um touro que não produza
um destaque e não produza mais nada, né? E sim, ele tem uma média de produção bem interessante. O caçador, como você falou, é um filho do fuzileiro, tem o sangue do coronel. Na linha baixa, ele vai a Jamanta da Mundo Novo. É uma parceria sua, né? Com o Luiz Rodolfo e com o Serginho. E é um touro que hoje, dentro da avaliação genética, é um touro top 2% para IQG. Já tem mais de 100 filhos nascidos em 9 rebanhos. É um touro top 0,5% para peso a desmama com 13 quilos a mais. São 20 quilos a mais de peso sobre ano top 3. É um touro de 3 quilos de habilidade materna. Então é um touro que coloca desempenho, mas também coloca leite para suas filhas. É top 0,5 para stayability e é top 0,5 para all. Então é um touro que tem as características de carcaça, habilidade materna, longevidade, né, produtividade, que é o que a gente busca. É um touro realmente interessante. André, eu ouso a dizer que assim, ele vai ser uma grande surpresa, que ele tende a ser um dos melhores touros aí já produzidos pela Elge, até assim, em termos de desempenho, com certeza, mas enfim, é um touro assim, lá em casa realmente despontou, enfim, demais. É um touro que realmente tem tudo para ser o melhor touro já produzido pela Elge. Bacana. Quer falar mais alguma coisa? Inclusive, a gente vendeu ano passado no leilão um casal de FIV, os destaques da safra. Então, a pessoa podia ir lá, entrar em 70 bezerros e escolher 2. A bezerra escolhida é filha do caçador. Foi lá para o nosso amigo Redley Porte, com o Russell, que foram lá escolher uma bezerra extremamente forte, muito legal. Os filhos dele na genômica estão indo bem demais. Bem demais. A gente tem genotipado, tá indo muito bem. E é tudo um tipo muito parecido, né? Vocês veem o comprimento que esse boi tem? E mesmo, e muito importante, né? A gente tinha muito antigamente um Lengruber que era um pouco mais estreito. Ele era comprido, mas mais estreito. Ele tem uma convexidade, ele tem uma largura e uma profundidade. Olha a lateralidade dele, é um touro muito grosso. Por isso que ele dá tanto peso. Então eu tô botando minhas fichas nele. Leonardo Nieto que se vira para fazer outro. Legal. Gente, vamos colocar agora o vídeo do Norte, da Elge, né? Que é um filho do Coral que a gente viu desfilar aqui há pouco tempo. E o Norte, ele tem como mãe simplesmente uma vaca coronel, mas não é qualquer vaca coronel, né? Até, não sei se ainda, mas até pouco tempo atrás era a vaca Lengruber mais bem avaliada, né, que existia dentro da sua seleção, Guta, correto? Corretíssimo. A 3987, ela foi vendida no nosso leilão ano passado. Uma vaca muito forte. Acabou de nascer, inclusive, o irmão próprio dele anteontem, do Norte. De tanto que a gente confia nessa genética. Eu acho que é um touro que ele vem com maternal muito forte, com desempenho muito forte. É um touro que eu acho que vai fazer muito gado, muita fêmea boa, né, para reposição. E ele, eu sempre falo pro Caio e pro Renê, ele nasceu na parceria quando eu só tinha um embrião da 3987 com o Coral, eu falei, esse embrião é meu e seu. Não quero, né? Então ele só não é do Caio e do Renê no papel porque eles não querem, mas ele era para ser dos dois. Porque ele nasceu, era um embrião dessa vaca e era o Norte. É um touro que eu tô botando muita fé pro gado comercial lá no Pantanal, acho que ele vai estourar e já começamos a ter os primeiros resultados de ATF também super bacana. Ele é bem interessante, né? É um touro que é comprido, tem muita musculosidade, é um touro que agrada bastante. E quando você falou de Pantanal, Pantanal é uma região com bastante desafio, muitas vezes pastagem de baixa nutrição, né? E a gente precisa buscar touros adaptados para esse ambiente, para esse sistema produtivo. Então a gente precisa focar em gordura. Ele é um touro top 2 para gordura, com 2,3 milímetros. A gente precisa buscar numa fêmea que vai ficar nessa região de Pantanal, que precisa criar bem o bezerro. Então é um touro top meio para leite, com mais de 5 quilos de leite. É um touro que a gente precisa olhar para isso. Precisa buscar a relação desmama. Ele é um touro top 11 para relação desmama. Touro muito interessante. E claro, desempenho, é um touro top 1 para peso a desmama e top meio para peso sobre ano. Com isso, gente, a gente mostrou todos os touros da seleção de vocês, né? Pantanal, Titã, Absoluto, Norte, Coral, Caçador, Atol. Isso mostra o quanto é importante para nós o trabalho que vocês fazem, né? Essa parceria que foi criada há tempos atrás entre Nelore Marcondes, Cemex, Elge e Cemex,
Mas é uma parceria que, no nosso entendimento, ela é frutífera para todos os lados, né? E para a gente é sempre interessante, é bom, é oportuno ter essa parceria. E então queria que vocês dessem um pouquinho aqui um depoimento de qual é a visão de vocês da parceria que vocês têm conosco e, já aproveitando, dessem um recado final pensando lá no usuário da genética, lá na ponta, o pecuarista, o produtor de bezerro ou o produtor que utiliza essa genética. Qual que é a mensagem que vocês deixam para eles? Bom, primeira coisa, né? Quando o papai faleceu, 9 anos atrás, a gente tinha um touro em Central. E o grande sonho do meu pai era contratar touro em Central, né? Era ter um touro em Central. E aí, ao longo desses 9 anos, as coisas mudaram para mim. Eu descobri, né, foi um aprendizado, que não é colocar touro em Central. Que o negócio é você ter uma parceria. Vocês da Cemex estão comigo todo ano, ao longo do ano, acompanhando o meu processo. O André reservou o Pantanal, na verdade, os bezerros, quando eles estavam na desmama. Porque o que acontece? Ele está lá todo o processo do meu lado. Ele confia no que eu e o Léo falamos e ele está lá para ver. E ele entende onde o touro que vocês vão usar foi criado, selecionado. Então, antigamente, o meu anseio era por ter touro em Central. Hoje não é mais esse. Meu anseio é ter parcerias porque a equipe técnica de vocês, você que contrata e toda a equipe que trabalha, confia no que eu estou fazendo, confia no nosso trabalho de seleção. E isso é muito gostoso, porque eu não quero mais simplesmente ficar vendo se está vendendo. O que importa é se está funcionando para todos os lados, em especial para vocês, que estão usando o gado aí, que estão usando os touros aí. E darem o feedback para a gente entender o que a gente pode melhorar, onde a gente pode mudar, o que está faltando. E essa parceria de confiança, de respeito não só com a seleção, com as pessoas, né? A gente tem uma relação muito aberta, muito franca entre pessoas, né? E os animais bem cuidados, os animais, super importante, bem-estar animal hoje. A gente está com os animais lindos, bem tranquilo. Uma coisa importantíssima do Lengruber é a docilidade. Então, você vê nesse gado todo a docilidade, o manejo fácil, né? Eu acho que a Cemex e a Elge se tornaram parceiras, então fica fácil trabalhar. Quando você trabalha com o que você gosta, com quem você gosta, e acreditando no teu trabalho é muito tranquilo. Então, vocês, venham até nós. Venham conhecer a gente, Cemex, a Elge. E eu queria agradecer aqui, imensamente, por em 2017, vocês, Cemex, terem me dado a oportunidade de contratar o Atol. E hoje a gente tem 5 touros na bateria, né? A gente tem uma parceria muito maior de amizade, de respeito e de compromisso com a pecuária. Nós temos aqui, eu, André, Cemex, um compromisso com vocês, de ajudar vocês e fazermos juntos uma pecuária produtiva e uma pecuária cada vez melhor no nosso país. Legal, Guta. Obrigado. Renê, Caio. Bom, André, primeiro eu queria agradecer, enfim, o convite e falar que a relação, assim, do Nelore Marcondes com a Cemex tem muito a ver com a índole da empresa, assim, são mais que empresas, né? Assim, por trás das empresas, das contratações, do negócio comercial, existem pessoas. Então, isso a gente baseia muito na fazenda. A gente, enfim, a gente é até chato, assim, que a gente quer criar relações com pessoas. A gente não acha que, enfim, o mundo é movido apenas, enfim, a negócios e negócios. Então, assim, pessoas, que eu acho que é o que a Cemex realmente preza, bem como o Nelore Marcondes. E, assim, falar para vocês que tudo que está à disposição do mercado, enfim, nosso, a gente, enfim, coloca sem sombra de dúvidas para poder colocar realmente bons animais que a gente acredita e que a gente realmente aposta e tem a certeza que vai trazer bons frutos. E, além disso, um negócio que meu pai sempre, enfim, ensinou para a gente, sempre falou, principalmente nos momentos ruins, né, como a gente tem passado nos últimos 2 anos, o mais barato e o mais caro ao mesmo tempo é a genética. Se você usar uma genética realmente boa, sai muito barato lá na frente. E agora, se você usar uma genética ruim, não provada, aí realmente vai sair muito caro lá na frente. Então, assim, o negócio que a gente aprendeu é onde come um boi ruim, pode comer um boi bom. Então, por que a gente vai ter o ruim se a gente pode ter o bom, né?
Então é isso aí, André. Obrigado. Perfeito. Renê? André, agradecer aí mais uma vez a parceria, né? Que a CEMEX literalmente comprou o nosso trabalho, né? É o que a gente estava falando aqui, a gente mais do que contratar touros, assim, é comprar realmente o trabalho dentro da fazenda, todos os processos que são feitos, você que acompanha a gente lá, que visitou a gente lá, enfim, que está junto da gente, está sempre batendo papo, o que foi bem na desmama, o que foi bem no sobreano, enfim, para a gente é um motivo de orgulho do Nelore Marcondes estar junto com uma empresa igual a CEMEX, e que essa parceria cresça, e que a gente está vendo aí os frutos dela, né? Graças a Deus, vendas boas, touros empreendendo bem dentro da estação. E falar para os clientes CEMEX aí, para pessoal, vocês estão assim adquirindo uma genética de ponta. O André tem um olho assim impressionante. A gente até brinca que ele acabou com a prova do Gene Plus esse ano lá, contratou todos os touros que viraram a TJ antes, né? Então assim, a seriedade do seu trabalho, parabéns pelo seu trabalho. E muito obrigado por acreditar no nosso trabalho. E assim, que todo o nosso trabalho, tudo que a gente carrega, assim, seja fruto, que dê lucro para todos os clientes que utilizam nossa genética Marcondes, a genética da Elge, que é isso que a gente trabalha para isso, né? Pelo melhoramento genético, pelo bem da pecuária brasileira, né? Eu acho que isso que é o mais legal. Legal. Bom, gente, a gente está finalizando aqui o Genética de Ponta a Ponta, e todos os touros que nós apresentamos aqui, o Titã, o Absoluto, né, o Pantanal, o Coral, o Norte, o Caçador, o Atol, todos eles a gente tem uma condição muito imperdível, muito especial para vocês. A gente está aí entrando, né, próximo à estação de monta. Quem já está se mexendo para organizar a sua estação de monta, garantir essa genética. Então, procure um regional CEMEX, faça contato, entre no nosso site, baixe o nosso aplicativo. Lá tem todas as informações, tem como você entrar em contato conosco. A gente está inteiramente à disposição. Tá? Nosso muito obrigado, e a gente se encontra no próximo Genética de Ponta a Ponta.